Boas-vindas a este Dia Visual. Hoje a gente vai fazer uma imersão na visão geral da escrita científica. Vamos desconstruir o planejamento de um artigo e suas seções iniciais, focando no título, no resumo e na introdução. E o detalhe mais importante, tudo isso baseado integralmente num excelente material prático desenvolvido pelo professor Adriano R. Betec. É muito comum sentir aquele pavor da página em branco na hora de começar a redigir, né? Mas a ideia aqui é abandonar esse medo e transformar a escrita acadêmica em um processo extremamente lógico e estruturado. Para o nosso roteiro de hoje, a gente vai seguir 5 passos bem diretos. A lógica do artigo, o roteiro para a escrita, a escolha do título, a síntese no resumo e, por fim, o caminho da introdução. Vamos lá? Então, começando pela parte 1, a lógica do artigo, mais do que um simples conjunto de partes. A premissa central do material de origem é simplesmente libertadora. Presta atenção nesta frase. Um artigo científico não é apenas um conjunto de partes. Ele é uma linha de raciocínio organizada. Enxergar o texto como uma linha contínua de argumentação é o verdadeiro antídoto contra aquele bloqueio criativo chato. Quando a gente entende que cada seção tem uma função clara, o artigo deixa de ser um quebra-cabeça confuso e passa a ser uma estrada pavimentada com um propósito super definido. Avançando para a parte 2, o roteiro pré-escrita, ou seja, o projeto antes da obra. Um arquiteto jamais levantaria paredes sem ter uma planta na mão, certo? Na ciência é a mesmíssima coisa. Quem escreve precisa de um roteiro base. Antes de digitar o primeiro parágrafo, é absolutamente crucial conseguir responder a 5 perguntas fundamentais. Qual é o tema? Qual o problema? Qual o objetivo? Qual o método? E, claro, qual a conclusão principal? Se essas respostas não saem de forma natural em poucas linhas, é sinal de que a lógica do estudo ainda não está madura o suficiente para ir para o papel. E aqui a gente chega num aha moment, um fato totalmente contraintuitivo que poupa muitas dores de cabeça e madrugadas em claro. A ordem de leitura quase nunca é a ordem de escrita. A sequência mais eficiente é, na verdade, o exato inverso de como a gente lê. Começa-se pela fundação da casa, métodos e resultados, que é onde os fatos concretos estão. Depois, a gente avança para a discussão e para a conclusão. A introdução, o resumo e, incrivelmente, o título ficam para o finalzinho, apenas quando já existe clareza absoluta sobre tudo o que foi realmente produzido. O que nos leva à parte 3, a escolha do título, aquela famosa primeira impressão. Olhando na prática, um título ruim seria algo como Reflexões sobre Saúde. É muito vago, né? Não informa absolutamente nada de específico para o leitor. Em contrapartida, um modelo de título prático e inteligente informa rapidamente sobre o tema central e o resultado alcançado sem mentir ou prometer algo inalcançável. É uma isca honesta e super direta que fisga na hora a atenção de quem realmente precisa ler aquela pesquisa. Seguindo para a parte 4, a síntese no resumo, o verdadeiro artigo em miniatura. Da porta de entrada, a gente vai direto para a antessala da obra, o resumo. A regra de ouro aqui é que ele precisa ter a capacidade de se sustentar sozinho. Para isso, ele é construído em 5 movimentos super precisos: a apresentação do tema, a declaração do objetivo, o método utilizado, o achado principal e, por fim, a conclusão. É uma arquitetura meticulosa que empacota meses ou até anos de pesquisa em apenas um parágrafo. Para ilustrar melhor, vamos comparar os 2 cenários. Um resumo ruim simplesmente omite os objetivos e usa avaliações totalmente vagas, tipo afirmar que resultados importantes são discutidos. Isso falha feio com quem está lendo. Já no modelo prático, como no exemplo sobre permanência estudantil trazido pela nossa fonte, a gente vê o detalhamento exato do método, indicando que foi uma pesquisa quantitativa com questionários, e a constatação é mostrada de forma super transparente. Ele responde de forma sistemática aqueles 5 movimentos essenciais que a gente acabou de ver. E agora a parte 5, o caminho da introdução, indo do amplo ao específico. A introdução perfeita funciona exatamente como um funil formidável. O que ela faz é conduzir o leitor lá de cima de um tema bem amplo da sociedade ou da ciência e então vem delimitando o foco. Ela aponta com precisão cirúrgica qual lacuna ou problema ainda precisa ser resolvido, justifica por que isso é relevante e, bem na pontinha mais estreita desse funil, revela a meta central do estudo. É uma condução literalmente magistral. Mas olha só, existem grandes armadilhas estruturais que podem descarrilar o texto inteiro. Os erros mais frequentes são começar amplo demais e esquecer de afunilar, transformar a sessão numa revisão bibliográfica gigante e desconexa, ou até terminar sem objetivo cristalino.
A introdução não precisa esbotar todo o universo literário, ela só precisa dizer o estritamente necessário para justificar o problema que está sendo investigado. Encaminhando para o final, fica uma reflexão muito bacana. Será que a escrita científica é só aquela etapa final, meio burocrática, de toda a pesquisa? Absolutamente não. Como o próprio material base ressalta lindamente, o ato de escrever faz parte do processo de pensar e de construir a ciência em si. Exige clareza. O rigor na comunicação é o que de fato consolida qualquer descoberta. E assim a gente encerra este guia visual. Esperamos que essa lógica estrutural derivada dessa excelente apostila do professor Adriano R. Betec sirva de inspiração para a construção de artigos com muito mais clareza, confiança e impacto. Afinal, quando as ferramentas certas são aplicadas, o conhecimento científico alcança o seu verdadeiro potencial. Até a próxima explicação!